Olá pessoal, tudo bem? Sou Simone Lopes, estou aqui no Contox Curitiba, um grande evento da harmonização. Olha, um congresso maravilhoso, nós estamos no final já e eu estou fechando aqui esse podcast com o Dr. Diogênio. Dr. Diogênio, gente, um maravilhoso cirurgião, né? Ele faz coisas incríveis que eu vi ali na palestra e fiquei curiosa, inclusive, doutor, olha... Ó, como que é? Qual que é o tema da sua palestra? Me fala aí. Lipoescultura submetoniana com a aplicatura de platisma, fios de sustentação. Meu querido, é tudo que eu quero, gente, é tudo que eu preciso. Me fala sobre essa cirurgia. Por exemplo, qual é a indicação desta cirurgia para o paciente? Certo. Geralmente o paciente que está envelhecendo começa a ter alguns sinais desse envelhecimento, a formação do jaws, um acúmulo de tecidos na região submetoniana e que desagrada o paciente. Então, geralmente é o paciente que nos procura, né? A partir dos seus 35, 40, 45 anos é a grande procura de pacientes no consultório para esse tipo de procedimento. Há muito tempo nós fazíamos apenas a lipoaspiração desse tecido gorduroso, né? Sim. E aí os resultados eles não eram tão agradáveis. Óbvio que o paciente rejuvenescia essa região cervical, mas nós como profissionais, né, queremos sempre o melhor para o paciente, começamos a estudar outras técnicas que vinham da cirurgia plástica. E dentro da nossa área de atuação, né, seguindo os critérios do CFO, a gente começou a desenvolver então essas técnicas com outras técnicas, né? Então, não só a lipoaspiração, mas também a aplicatura, que nada mais é do que remover o excesso de platisma quando há bandas platismais evidenciadas com o paciente em repouso, e também a remoção da gordura abaixo dessa musculatura. Muitas vezes é necessária, né? Eu vi, doutor, que ele demonstrou por vídeo na palestra, que foi maravilhosa, por sinal. Eu vi que as incisões são mínimas, são muito pequenas, gente. Que maravilha você conseguir fazer esse tipo de trabalho em que você reposiciona um tecido, né? Que é um tecido, vamos falar, que é forte, vamos dizer, no sentido, ele é grande, mas você consegue reposicionar com o mínimo de incisão. Isso é muito interessante, né? Isso é fantástico, né? Porque quem é que quer ter uma cicatriz na face, não é mesmo? Ninguém, gente, ninguém. Então, quanto menor for essa cicatriz, melhor para o paciente. Eu não sei se você teve a oportunidade de ouvir o depoimento da paciente, né? Falando sobre a cicatriz dela ficou mínima, escondida, imperceptível. E ela mesmo fala assim, mesmo que a cicatriz fosse visível, fosse maior, ainda assim ela gostaria de ter feito o procedimento, porque o resultado, ele realmente é incrível, maravilhoso, né? Aquela paciente, ela rejuvenesceu aí pelo menos uns 20 anos. E esse rejuvenescimento, ele foi demonstrado por imagens ao longo dos anos. Eu achei incrível, porque a primeira imagem, a pessoa estava muito, né, com um processo de envelhecimento muito acentuado. E mesmo passando esses anos, gente, vocês precisavam de ver essas imagens do Dr. Diogênio. Mesmo passando com os anos, esse processo de envelhecimento ocorrendo, o tecido ainda estava em posição. Exato. Então a longevidade é maravilhosa, não é verdade? Sim, a gente tem que lembrar que o paciente, né, que as pessoas continuam a envelhecer. Sim. Mas na região onde foi feita a técnica, que é o terço inferior da face, nós temos uma longevidade muito grande. Vale ressaltar para você, profissional que trabalha com harmonização, que a gente não pode esquecer das demais áreas da face, né? Quando eu tenho, por exemplo, as 4 técnicas que eu passei hoje, que é a aplicatura do platisma, os fios de sustentação ou suspensão em processo mastoide, a lipoaspiração e a projeção mentoniana por fios, eu resolvo a minha região inferior da face, antes de uma cirurgia plástica. Mas todos os casos que eu trabalho com a cervicoplastia não cirúrgica, eu também trabalho com esse paciente as regiões médias e superiores da face, porque é um tratamento global da face. Sim, né? você tira
cada tratamento que a gente faz no paciente, quando bem indicado, você vai rejuvenescendo ele ou mudando a aparência dele, tornando ele mais atrativo, né? Então, é apenas a ponta do iceberg, né? Essa técnica. Sim, gente, é maravilhosa a técnica. E a projeção do mento, gente, e aquilo? Fantástico. Maravilhoso. E bem assim, tranquilo, né? Uma cirurgia bem tranquila, né? É um procedimento chamado nos Estados Unidos de lunchtime, ou seja, a hora do almoço. A pessoa vai no consultório, faz o procedimento em torno de 20, 30 minutos e volta a trabalhar normalmente na técnica do avanço do mento por fios de sustentação. Maravilhoso. E pode associar todas essas técnicas em um único momento, né? Um procedimento cirúrgico quando indicado. Quando indicado. Vamos falar do pós-cirúrgico com relação a essa reposição do platisma. O paciente, ele tem um tempo de repouso, ele tem qual que é o pós-operatório e como é esse pós-operatório? O paciente sente muito desconforto ou não? É uma ótima pergunta, né? Ela se compara muito a uma lipoaspiração simples, né? Com algumas situações por conta do fio de tração, né? Imagine você que nós estaremos suportando todo o platisma para a região posterior e superior. E isso fará uma força contrária na região onde a gente ancora esse fio. E o paciente se queixa um pouco nessa região de dor. Obviamente a gente passa para ele a medicação, né? Uma medicação que muitas vezes é com codeína nos primeiros dias para dar um alívio para esse paciente. Mas eu costumo dizer assim, dependendo do incômodo que o paciente tem, eu brinco com a minha esposa, né? Eu tenho 2 filhos e é a dor do parto, né? Quando eu tenho a dor do parto, fala assim, meu Deus, a próxima não esquece, o paciente esquece, porque os benefícios que ele tem com isso, são com essa visíveis, técnica, é fantástico. E também as pessoas que circundam, né, que são amigas, familiares, veem o resultado, elogiam o paciente, fazendo com que o paciente se sinta ainda melhor, né? Eu comentei no final da palestra que o nosso intuito aqui sempre é o quê? Ajudar as pessoas. Né? E o que melhor do que ajudar a autoestima dessa pessoa? Elevar essa autoestima é fundamental. Aumentar a atratividade dessa paciente, desse paciente. E eu vou falar, eu vi imagens que eu fiquei encantada com o rejuvenescimento. E quando a gente fala desse rejuvenescimento, eu vou bater na tecla que eu já falei no podcast anterior. Natural, né, doutor? Natural. Então você traz aquele rejuvenescimento de forma natural. E eu vou falar que é muito bem-vinda essa técnica e a gente gosta muito desse procedimento. Quero marcar uma consulta com você? Pronto, eu já marquei. Mas é verdade. Por quê? Porque é esta autoestima que todos buscam, né? Porque a gente precisa ter esta leveza. E o interessante que eu achei, sabe o que é? O que foi? Paciente mulher. O senhor demonstrou paciente masculino também. Então, gente, significa que a vaidade, né, esta busca pelo um rejuvenescimento, não está focado só em mulheres, está focado também nesta área, né, masculina, vamos dizer assim. Sim. Porque eles também estão buscando o rejuvenescimento. E olha não que é verdade? engraçado você falar sobre isso, né? A gente tem uma clínica de estética e há mais ou menos a gente trabalha com corporal, facial, obviamente com outros profissionais, né, que não cirurgiões dentistas, e nós achávamos que pelo menos 80, 90% do nosso público seria o público feminino. E não é. E tivemos uma surpresa positiva. Hoje, 42% dos nossos clientes é o público masculino. Maravilha! E a gente observa que é inerente do ser humano, né? Essa questão de se sentir bem consigo mesmo, com o seu ego, com a forma de você se expressar. A gente sempre fala, expressar a melhor versão. Tanto é que nossa clínica chama Expressive. Né? Que legal! Que traduz toda essa questão aí. Verdade. É todo um contexto, né? Exato. Quando a gente fala dessa cirurgia, aí você fala assim, não, tem a indicação por isso, por aquilo, tá? Mas vamos falar de idade do paciente? Tem uma idade mínima desse paciente que eu posso fazer esse tipo de intervenção ou não?
Boa pergunta. Se nós estivermos falando sobre o envelhecimento natural, sim, a partir dos 35, 40 anos, dependendo também de como esse paciente se cuidou até essa idade, né? E dependendo também da etnia, né? Porque sabemos que pacientes asiáticos, negros, geralmente têm uma produção maior de colágeno, têm maior estrutura e suporte ósseo, mas caucasianos, eu diria assim, com 30 anos tem clientes já que necessitam esse procedimento. Como é um procedimento que também modela a face, então também temos pacientes com 21 anos já fazendo, por exemplo, a projeção mentoniana. Olha que legal! Que vai dar nesse paciente um contorno melhor, um afinamento da face, um alongamento dessa face. Maravilha. Casos maravilhosos com pacientes jovens também. Não tem limite de idade, contanto que o paciente não tem uma ptose muito agressiva, obviamente. Né? Então é um procedimento que, ao meu ver, deve ser feito precocemente. É uma cirurgia plástica, uma ritidoplastia cirúrgica, né? Um procedimento comparado, obviamente, a uma cirurgia plástica, muito mais tranquilo. O paciente ele sai do consultório, anestesia local, o paciente sai do consultório uma hora e meia depois do procedimento, já bandado com os cuidados que vai ter. Bem importante, desculpe, eu acabei não comentando também, o cuidado do paciente, né? Porque o nosso trabalho depende dos cuidados que esse paciente... Olha, se liga, porque isso é verdadeiro. Nós temos um limite, né, doutor? Exatamente. Isso é importante, muito importante. Vamos falar dos fios. Esse fio é reabsorvível, esse fio, vamos falar, ele é definitivo. Como que é? Certo. O fio absorvível, nós utilizamos por alguns meses. Só que nós observamos que o resultado, ele se mantinha muito bem até o momento que o fio era absorvido. Sim. E a gente começou, então, ganhando confiança na técnica, a usar fios que não são absorvíveis. Ah, legal. Então, são definitivos. Entendi. Então, por exemplo, poliamida, policaproamida, são fios aí que podem ser utilizados na técnica, que são seguros. São seguros. E isto que é importante, há uma segurança. E eu vou fazer uma pergunta que a gente já sabe a resposta, mas eu quero que não só os congressistas, mas os nossos colegas, mas também aos pacientes. Eu quero fazer uma cirurgia, tá? Eu vou marcar, doutor. Olha, eu quero fazer dia 10 de dezembro. Tudo bem? O senhor tem horário e tal? Okay. Eu tenho que fazer exames laboratoriais ou não? Para poder, por exemplo, tempo, né? Hemograma, tempo de coagulograma, então assim, de coagulação, na verdade, e eu preciso fazer esse tipo de exame? Esta é uma excelente pergunta que eu ouço muito nos cursos, né? E a minha resposta ela é mais ou menos assim, simples, né? Você, cirurgião dentista, quando vai fazer uma cirurgia de um dente incluso, você deve ou não deve solicitar exames para ver se esse paciente tem alguma comorbidade, né? Sanguínea ou uma doença que às vezes o paciente nem sabe se tem diabetes, né? Muitas vezes ele nem sabe que está acima, com a pressão acima, a pressão arterial desregulada. Então, a anamnese muito bem executada, e nós da odontologia o fazemos, ou deveríamos sempre fazer, está respaldado aí, né? Porque é uma segurança pro profissional paciente também. E pro paciente que está sendo tratado. Eu joguei essa pergunta porque a gente está vendo que há uma necessidade muito grande de fazer esse tipo de solicitação de exames. E a interpretação também, né? Com relação à interpretação desses exames é muito interessante e que a gente tem que tomar todos os cuidados possíveis com relação ao paciente e, claro, gente, com relação ao nosso procedimento. Sim. E essa anamnese, ela é assertiva, ela tem nós temos que dialogar mesmo com os pacientes nossos para poder fazer, principalmente, uma cirurgia. Sim, e o paciente valoriza isso, ele se sente cuidado. Sim. Outros exames que a gente pode estar solicitando quando necessário é a teleradiografia tão utilizada pela ortognática e pela ortodontia.
para uma análise cefalométrica do paciente, inclusive quanto à questão da projeção do pogônio mole. Sim, para poder fazer esse planejamento mais adequado àquele Exatamente. paciente. Doutor, maravilha, olha, sua palestra foi fantástica. Quero agradecer aí por estar presente nesse podcast com o Dr. Ziroldo, né? Tanto orquestrou no sentido de levar mais conhecimento, né, para o pessoal que não está aqui no congresso, né? Sim, infelizmente. Mas ó, gente, Contox Cuiabá, eu já estou fazendo a chamada, vai bombar. Olha, meu querido, muito obrigada. Maravilhoso o seu trabalho. Seus pacientes, com certeza, são muito beneficiados e em longo prazo. Vamos dizer assim? Eu gostaria de agradecer também o convite, né, para esse bate-papo, passar um pouco do conhecimento, adquirir o conhecimento desse congresso, né? Eu digo sempre aos meus alunos e colegas de profissão que o conhecimento nunca deve cessar. Nós sempre temos que buscar esse conhecimento. E esse conhecimento vale muito, né? Se você imaginar todo o conhecimento, expertise dos palestrantes de um evento como esse, isso não se encontra na literatura, em livros, não. Porque você teria que ler muitos artigos, entender quais os artigos são realmente bons. Veja a mina, o valor que tem de você profissional participar de um evento como esse. Sim. Pegar o conhecimento, por exemplo, eu estudei muito sobre o assunto que eu faço e não só estudei, eu pratiquei muito. Sim, eu vi o que dá certo, o que dá errado e eu estou repassando isso para adiante. E eu vou falar, o Contox é ciência, o Contox é harmonização, o Contox ele tem consciência. Então, o que se vê de palestrantes, o que se vê de procedimentos, o que se vê de material é Contox. E Contox é o congresso tradicional. É o primeiro congresso da harmonização. Então, gente, fica aí a dica. Muito obrigada, doutor. Obrigado. Até mais. Até a próxima. Maravilha, doutor. Muito obrigada, meu querido. Eu que agradeço.